Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo vai estar aqui. Som. Teste, som. Som. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, 1º de março, culto da família abençoada com a celebração da ceia do Senhor Jesus. Eu quero já dizer para você que estará nos assistindo pela internet, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa compartilhar este vídeo para que outras pessoas possam assistir e Deus falar aos seus corações. Nós estamos mais um domingo aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria já de darmos início a este culto de louvor e adoração, de estarmos lendo a palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Romanos capítulo 8, no versículo 31 em diante. Vou limpar. Só um minutinho. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes os entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia,
Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento de estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome. Receba, Senhor, nosso louvor como cheiro suave diante de Tuas narinas. Senhor, que nós possamos cada vez mais, Senhor, nos colocar com o coração contrito, quebrantado, Senhor, na Tua presença. Senhor, que nós possamos estar cada vez mais sinceros diante de Ti, Senhor, porque de nada podemos nos esconder. Mas, Senhor, que o Senhor fale conosco nesta noite. Senhor, que o Senhor fale, Senhor, com aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor fale, Senhor, até onde a nossa voz esteja alcançando, Senhor. Que o Senhor fale com aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale com cada um que está aqui, ó. Senhor, veja, Senhor, que seja por um momento que aquele que está passando pela rua, mas que a palavra certa possa entrar aos seus corações. Obrigado, Senhor, por todo este momento e que o Senhor continue nos usando neste lugar. Derrama a unção, Teu poder sobre nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e Te louvamos e engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Teu nome. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos cantar a canção dos Salmos e Hinos. Canção dos Salmos e Hinos. Salmos e Hinos de número 317. Salmos e Hinos de número 317. 317. Glória a Deus. Salmos e Hinos de número 317. 317. Aleluia. Glória a Deus. Quando você está procurando, eu vou pegar um pouco de água para mim. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, Teu nome, exaltado Teu nome para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grandioso. Teu nome seja exaltado em toda a terra. Glória a Deus. Aleluia. Salmos e Hinos de número 317. Redenção pela cruz. Ó bem cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu bom Salvador, mas da glória Ele desceu e seu sangue verteu por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que
Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, hoje salvo me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, hoje salvo me alegra em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, hoje salvo me alegra em sua luz. Amém, glória a Deus. Vamos cantar mais um salmozinho. Glória a Deus. Salmozinho de número 244. Aleluia. Aleluia. Salmozinho de número 244. 1000 vezes 1000 louvores. Aleluia. Salmozinho de número 244. 1000 vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, com sua imensa graça, por seu insípido amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono
mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Glória a Deus, aleluia. Mil vezes mil louvores brindamos a Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos estar neste domingo pensando, domingo que é da ceia do Senhor, e pensando pela redenção que Cristo fez por nós. Hoje pela manhã nós estudamos que precisamos nascer de novo, que a regeneração do homem, do ser humano, é através do novo nascimento. E qual é este novo nascimento? É entregarmos a vida ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de toda a nossa alma, deixar que Ele fale diretamente conosco, que o Espírito Santo venha estar nos lavando, nos purificando de todo o pecado, e que possamos entender que Deus na nossa vida, Ele quer nos dar liberdade. Nós já somos prisioneiros do pecado quando não temos a Jesus Cristo, quando não entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós somos prisioneiros do pecado, nós não temos domínio e acabamos fazendo aquilo que o pecado vem buscar. Mas quando entendemos que esta vida não foi a vida que Deus programou para nós, que por causa do erro do próprio homem nós fomos entregues para Satanás, e ele aprisionou o homem diante do pecado, da consciência, e o homem foi se metendo cada vez mais no mar de lama, aonde Satanás fez com que o homem fizesse coisas terríveis, para que ele pudesse apontar diante de Deus e dizer: aí está a sua maravilhosa criação, a sua maravilhosa criação está no meu domínio, faz o que eu quero. Mas Satanás não sabia que Deus estava providenciando a solução, que preparou durante os tempos dele mesmo descer, se esvaziar, se fazer carne e ser o sacrifício vivo, puro, perfeito, para redimir o ser humano. Jesus vem, cumpre o seu papel, vai para o madeiro, vai para a cruz, morre, levando consigo todos os nossos pecados, nossas consciências, tudo aquilo que nos prendia nas mãos de Satanás. E Jesus paga esse alto preço, derramando o seu sangue,
Jesus vai lá no inferno, toma a chave do inferno e da morte que estava nas mãos de Satanás. E naquela escuridão vem a grande luz, a maravilhosa luz do Senhor Jesus, que aqueles que esperavam, que estavam com a esperança da vinda do Messias e ver, porque também estavam pela fé, Jesus resgata aqueles que estavam esperando o Messias, e Ele ressuscita, e quando Ele ressuscita, todos que creem nele ressuscitam junto com Ele, e agora Ele leva para a sua maravilhosa luz, e Jesus vai anunciando durante um período ainda, depois que ressuscitou, muitos viram que Ele estava ali com eles e realmente ressuscitou. Depois que os discípulos começam a anunciar o Evangelho, são perseguidos. O Evangelho chega hoje para nós. Muitos tiveram que morrer para que esse Evangelho chegasse até nós, porque o inimigo usou todo tipo de artimanha para tentar parar. Ele usou os principados, que são os governos, ele usou as potestades, que são os poderes, que dão ordens judiciais, tudo. Ele pegou a justiça de cada lugar para ser feito. E Satanás usou os seus demônios, aqueles que estavam presos diante dele, ele usou para perseguir os cristãos. E muitos perderam a sua vida, mas não negaram a sua fé em Cristo. E com isso o Evangelho só crescia. E quando Jesus vai aos céus, Ele deixa para nós um cerimonial representando a união, fortalecimento de estarmos em sua presença, para não esquecer que é a Santa Ceia do Senhor. E hoje nós vamos estar celebrando isso. Nós vamos estar participando da ceia do Senhor. E Ele diz: até que eu venha. Então, até que Cristo venha, nós estaremos fazendo esta celebração. E sempre para nos fortificar e lembrar que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Que nós possamos estar meditando nesta celebração. Eu quero estar cantando uma canção para que possamos dízimos de oferta. Você que está nos assistindo pela internet, se desejar, tocar no seu coração, quiser contribuir para esta obra, a nossa chave Pix é Igreja Evangélica Projeto Eclésia @gmail.com. Fique à vontade. Que Deus possa estar te usando para abençoar esta obra.
esteja orando. Nós precisamos muito mais da oração, porque todas as providências de Deus envia, porque esta obra não é nossa, é de Deus. Nós só somos aqueles que estamos executando a obra do Senhor. Então eu gostaria de estar cantando uma canção novamente, sempre falo, não sou cantor, não tenho esse dom, mas por enquanto eu sou instrumento que Deus tem aqui para podermos estar celebrando e adorando. E que você possa, junto comigo, adorar a Deus também. Eu gostaria de estar cantando o meu momento de renovo, esta canção renova. Você pode aproveitar para estar contribuindo com o dízimo e oferta. Feche seus olhos e medite nesta canção. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, vamos de novo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Ó Senhor, nós necessitamos de ti. Senhor, nós não somos melhores do que ninguém, Senhor. Nós só somos alguém, Senhor, que o Senhor nos colocou para anunciar a Tua palavra, para tentar, através das nossas vozes, alcançar outras pessoas que já não estão mais aguentando o seu modo de viver, que talvez já tenham perdido a esperança, Senhor, de tanta coisa. E nós estamos trazendo aqui a esperança que é o Teu nome, que é o Senhor. E é o Senhor que nos restaura, que nos renova. É o Senhor que nos traz uma alegria em momentos que parece que tudo está desabando sobre nossas cabeças. É o Senhor que nos conforta em momentos que parece que tudo está perdido. É o Senhor que
sustento. Ó Deus, e nós precisamos reconhecer isso, e nós precisamos entender que é o Senhor que é a razão do nosso viver. Como já lemos, Senhor, o que nos separará do amor de Deus? E ali em Romanos nos fala que nada nos separará do teu amor, Senhor. Que nós possamos estar firmes. Ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada irá nos separar do teu amor, Senhor. E que nós precisamos, Senhor, entender isso. Que nós precisamos, Senhor, que por mais que coisas difíceis estejam acontecendo, nós temos que estar firmados em Ti, porque como a Tua palavra diz, nem os anjos, nem os reinos, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura pode nos separar do Teu amor. Glória a Deus. Se quiser entrar, pode entrar, fique à vontade. Glória a Deus. Amém. Se quiser entrar, pode entrar, fique à vontade. Fique à vontade, pode ficar à vontade, sem problema nenhum. Tá? Então, a palavra de Deus diz que nada vai nos separar. E nós precisamos entender. Não tem nada, mas o que nós precisamos é crer que Cristo, Ele pode fazer tudo e muito mais sobre nossa vida. Mas nós precisamos entregar a Ele. E como Jesus estava falando, às vezes há situações que ficamos sozinhos, não tem parente, não tem amigo, parece que todo mundo some. Momento às vezes que mais a gente precisa, parece que todo mundo some. Antigamente eu achava até que, porque ninguém gosta da gente, porque são tudo de interesse, mas não. Sabe por que às vezes some todo mundo? Porque Deus precisa tirar todos esses que talvez eram o seu apoio, para que você entenda que você precisa depender dEle e reconhecer que você precisa se voltar para Ele. E aí Ele tira tudo e todos da nossa presença. Às vezes pessoas que poderiam nos ajudar, não ajudam. E às vezes o sentimento que vem dentro de nós é querer acusar, apontar Deus. Mas não é esse sentimento que Deus quer. Deus quer que a gente possa olhar para o alto, como a própria palavra diz. Olha para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E que a gente precisa entender que esse é o nosso socorro. Que esse é o momento que precisamos estar na sua presença. E que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais diante de Deus, para que Ele nos liberte completamente. E que Deus possa falar mais profundamente ao seu coração. Eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão Miguel, para estar orando pelos dias do seu pé. Já para entrarmos na ministração da palavra. Hoje, tivemos a celebração da ceia. Eu vou aproveitar este momento também para fazer esta palavra. Senhor, nós adoramos, Pai. Você disse nessas coisas, você deu essa noite.
Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Deste mesmo modo que você está sentado, mas com reverência à palavra de Deus, com reverência diante de Deus, que você possa estar abrindo o seu coração. Esta palavra, o apóstolo Paulo, ele teve uma preocupação com o que estava acontecendo ali com a igreja, aonde na hora da celebração da ceia, as pessoas estavam perdendo o sentido do que era a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo vem e traz essa mensagem para a igreja de Corinto. Vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Diz assim: nisto, porém, que eu vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porquanto, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos, ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, pois, de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porquanto o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa,
para que vos não ajunteis para condenação, quanto às demais coisas ordenava ele, quando for ter convosco. Glória a Deus. Aleluia. O que nós vemos aqui é o apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto. Aí o povo se converteu, se voltou para Jesus, mas com o tempo aquela igreja começou a se reunir sem os objetivos reais do que era o Evangelho. Começaram a estar na igreja por tantos outros motivos, e que aos poucos estava fugindo do propósito, que era a adoração ao Senhor Jesus, o amor ao próximo. E quando se reuniam para a ceia do Senhor, parecia aquela festa aonde se esquecia do propósito da ceia do Senhor e começaram a fazer banquetes, aonde iam para lá para matar a sua fome, e cada um comia mais e mais, e bebiam, se embriagavam, fugindo do propósito do que é a ceia do Senhor. E essas informações chegou até o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve então para a igreja de Corinto, e ele diz: eu não vos louvo por conta de que vocês estão se ajuntando, e não para melhor, e sim para pior. Vocês estão piorando a cada dia. O que era para ser uma reunião onde vocês eram para melhorar, vocês estão piorando a cada dia. E às vezes eu olho isso para as igrejas de hoje, isso para ficar um alerta. As igrejas, muitas delas hoje estão parecendo um clube. Não sou contra de você procurar fazer o melhor, mas algumas hoje estão fazendo até um espetáculo para a ceia do Senhor. E parece um jogo de pirotecnia. Tem gente, a gente trabalha com festa, aí tem um negocinho chamado jet, que ele coloca e solta uns foguinhos, como é que eu posso dizer? Facho, né? Flechas de luz assim. Fala alto que eu não entendo. Faísca, é verdade. É a idade. Faísca e sai. Nas festas fica muito bonito. Eu vi isso acontecer numa igreja para ceia. Botaram o negócio lá. Pode ser até emocionante, mas a gente está perdendo o sentido do que é servir a Cristo. Alguns estão fazendo shows e tudo mais. E aonde que cada vez mais as pessoas estão ficando vazias de Deus, mas estão fluindo seus egos, e cada um está procurando mostrar algo para dizer que é melhor do que o outro. E lá na igreja de Corinto, bem dizer, era isso que estava acontecendo, não com a modernidade que tem hoje, que está acontecendo em alguma igreja, mas lá estava cada um talvez tentando se mostrar o melhor. Quando vinha para a ceia,
Você que trouxe biscoito, você não vai comer o pernil não, porque eu trouxe o pernil é diferente que trouxe. Você não trouxe pernil, você trouxe biscoito, você come biscoito. Lamentavelmente, irmãos, eu já ouvi coisas assim parecidas, de pessoas colocarem em alguma reunião da igreja, pedir contribuição, e dentro da igreja tem pessoas que têm condições e tem pessoas que não têm condições, e às vezes o irmãozinho com toda dificuldade conseguiu trazer um refri, aquele refrigerante bem baratinho, e aí o irmão que trouxe Coca-Cola fica chateado porque o irmão que trouxe o refri quer beber Coca-Cola. Aí ele acha que aquele irmão não tem direito de tomar a Coca-Cola porque ele trouxe o refri, ele trouxe um refrigerante mais barato. E às vezes aquele irmão vai tomar Coca-Cola porque não entra Coca-Cola na casa dele. Ele não tem condições de estar comprando a Coca-Cola. Se você pegar o refrigerante mais barato, deve estar custando 6, 7 reais. A Coca-Cola está custando 12, 13 e às vezes até 15 reais. Aí quando ele vai em uma reunião em Coca-Cola, ele vai querer beber o quê, irmão Deus? Coca-Cola. Aí ele já contribuiu, ele ajudou lá com o refrigerante que ele pôde comprar. Aí você gosta de Coca-Cola, tem Coca-Cola, você não vai tomar Coca-Cola porque você trouxe o refrigerante mais barato. Então, o que eu quero dizer que isso acontece nos dias de hoje, porque a gente não percebe, a gente se envolve com tanta coisa dentro da igreja e começa a olhar todo o nosso lado, a gente começa a esquecer o que a Bíblia diz. E aí a gente começa a fazer separação. Ou não é só isso não, lembrei agora de uma outra coisa. Tem pessoas com uma frase que parece até legal, mas eu pude analisar e vi que não presta essa frase. Esteja com alguém que é melhor do que você. Ande com quem é melhor do que você. Aparentemente eu olhei assim, poxa, realmente uma palavra, porque vem falando para você crescer, para você aprender. Só que no profundo essa palavra é egoísta. E se você for analisar no grosseiro, se você não vai andar mais com quem é pior do que você ou está abaixo de você, você vai querer se acostumar com quem está acima de você, tem uma qualidade melhor que você. Mas você já parou para pensar que essa frase, para esse que tem mais qualidade que você, o que está dizendo que ele não é para andar contigo? Se for para cumprir essa regra, aquele que tem mais condições que você, ou tem conhecimento maior que você, ele vai dizer, eu não vou andar com você, porque eu tenho que andar com quem é melhor do que eu. Não. Eu acho que alguém tem que reformular essa frase. Nós precisamos buscar o que é melhor, mas não esquecer de quem está abaixo, para tentar puxá-lo, para ele andar junto e crescer junto. Então são coisas que estão andando no meio da igreja, que eu falo, que são armadilhas que o diabo vai colocando dentro da igreja, que devagar vai fazendo acepções de pessoas. E igreja não é para fazer acepções de pessoas. Igreja é para que a gente olhe todos com a visão de Cristo.
que todos dependem da graça de Deus, que todos dependem do amor de Deus, e todos dependem da salvação de Cristo. E ali em Corinto estava acontecendo isso. Eles comiam, se embriagavam. No final, cadê a adoração? Cadê o louvor? Já não tinha. E aí a gente leu durante essa semana que diz que a bebida, ela, ou a bebida forte, o vinho, ela causa, como é que ele diz, falta de entendimento, ela causa confusão, ela não te traz entendimento. E aí eu digo, poxa, naquela ceia que era para ser para a honra e glória do Senhor, já estava todo mundo de barriga cheia, glutonaria, que é pecado, e a bebedeira, que ninguém mais já estava pensando em Deus, já estava todo mundo, e não pensa. E aonde está a adoração a Deus? Então Paulo disse, eu não vos louvo com isso que vocês estão fazendo. Vocês estão aí ele fala assim, de sorte que quando vós vos ajuntais, no lugar não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Aqui eu estou falando, a sua própria ceia. O que? Cada um trazia o seu. Isso aqui é meu, você não participa. Você trouxe o quê? Biscoitinho, água e sal, então essa é a sua ceia. Eu trouxe aqui um pernil comido, gostoso, mas isso é meu. Então aqui, velho, bota umas palmas dizendo aqui, ó. Cada um toma a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga, ou seja, o outro trazia bebida e entornava. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Olha o que ele dizendo. Então aqueles que tinham, traziam, comiam, mas não repartiam. Além de envergonhar a igreja de Deus, eles deixavam os outros irmãos que não tinham envergonhados. Será que hoje não acontece isso? Irmãos, analisa. Olha como é que tem sua volta. Às vezes entendo, tem pessoas que têm condições que preferem comprar algo, uma parada, mas querem aproveitar. Só que por isso que a gente tem que deixar esse julgamento para Deus. Essa parte aí é para Deus. Porque senão a gente vai machucar aquele que não tem. E se ele ainda conseguiu comprar um refrigerante, é motivo de dar glória a Deus, porque ele conseguiu. Porque tem alguns que às vezes deixam de se reunir na igreja, porque ele não tem nem para comprar nada. E olha, eu não estou falando da liderança, não. Às vezes são os irmãos em volta, às vezes a liderança nem sabe que isso está acontecendo, mas deveria saber. Mas é por isso que eu estou dizendo para cada um de nós, de observarmos se de alguma forma nós não estamos agindo desse jeito. Quando eu levo algo para ser distribuído, eu penso só em mim, porque o outro era para ter dado e não trouxe. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto na hora da ceia. O apóstolo Paulo diz assim: que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Aí é onde ele começa a dizer: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Eu vejo algo interessante ali, porque Jesus, quando ele partiu o pão, ele poderia ter dito para Judas: você não vai participar, porque você vai me trair. Judas, aqui eu não te quero, porque você vai me trair. Jesus não poderia fazer isso, mas Jesus não fez. Judas participou da ceia, porque chega no final, Jesus diz: faz o que você tem que fazer. E às vezes a gente quer proibir. Vou proibir você de participar disso, porque você é isso, você é aquilo. Não. O que foi coerente em comunhão, o Espírito Santo vai conduzir. E se aquele que está errado, vai chegar um momento que será cobrado. E a cobrança para Judas foi forte. Foi tão forte que criou um remorso nele, nem arrependimento ele teve. Criou um remorso que ele não se aguentou, que ele acabou se suicidando. Arrancou a sua vida. Ele preferiu arrancar a vida do que pedir perdão. Ele preferiu deixar a mágoa entrar no seu coração do que se arrepender. O apóstolo Paulo continua dizendo: e semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E aí ele começa a mostrar que toda essa simbologia é para que a gente entenda que o que Deus quer fazer conosco, o que Ele quer nos orientar. E Ele traz, como sempre eu tenho falado nas pregações, da nossa responsabilidade individual. Você precisa entender o teu compromisso para com Deus. Você precisa entender o que Deus falou para você e você precisa obedecer. Mas para isso você precisa buscar esse conhecimento. Você precisa verdadeiramente entregar a vida ao Senhor Jesus, porque se você não fizer isso, você vai continuar sem saber o que fazer. É o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é indignamente? Você está com a mágoa no coração, você está praticando coisas erradas, você está agindo totalmente fora do que um servo de Deus é para agir. E dentro da realidade, se você já está agindo, eu quero dizer algo, e eu sempre vou falar isso. Pode ser que alguém não goste, mas eu não vou esconder aquilo que tem que ser falado. E como eu sempre falo, do que eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre, porque a nossa salvação foi lá, que a gente perdeu lá para Adão, entregou para Satanás, e Jesus Cristo nos salvou. E a salvação não depende de nós, depende do próprio Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos entregar verdadeiramente a vida a Jesus. E o salvo não tem prazer em pecar, o salvo não vai buscar pecar. E se você
que pode estar dentro de uma igreja. Talvez você tenha cargos, talvez você é líder de alguma coisa, mas se suas práticas não condiz com o que a palavra de Deus diz, que o seu modo de viver talvez seja até no escondido, porque na frente ou dentro da igreja você é uma pessoa, mas fora dela você é outra completamente diferente, não obedece nada do que a Bíblia diz. Talvez você, como líder na sua região, você é o abençoado, você é o varão de Deus, mas quando você sai da sua região, você vai para um lugar mais distante e acha que lá ninguém está te vendo, você apronta, você não quer ir na igreja, você diz, eu estou de férias, não quero nada com Deus, eu estou de férias, e aí você apronta tudo. Eu quero dizer para você que você não é salvo. Essas atitudes não é atitude de salvo. E aí, se você participar de uma ceia do Senhor, você está participando indignamente, porque você não é digno de estar nesta ceia, porque você não entregou a sua vida a Jesus Cristo verdadeiramente, e você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo verdadeiramente. Então é o diabo que está... Não é o diabo, é o Espírito Santo te mostrando que você precisa constantemente dizer: Jesus, entre na minha vida, me salva, eu preciso ter certeza da minha salvação, eu preciso entender quem é o Senhor na minha vida, eu não posso estar praticando coisas que não convêm e que a Bíblia diz que é errado. Então esses que estão dessa forma, ele é indigno, ele não é digno para participar da ceia. A ceia é para o salvo, que entende que é salvo de Jesus Cristo, que um dia se batizou reconhecendo que Jesus é o seu Senhor e não se afastou mais do caminho. E quando se afasta, volta em arrependido e dizer: eu não quero mais essa vida, eu quero estar firme com Cristo. Então a ceia do Senhor é para esses, não é para quem vem para dentro da igreja fazer festa, fazer coisas e fugir do propósito que é a ceia do Senhor. Porque é uma aliança que é feita no partir do pão, no beber do cálice. É aliança no corpo de Cristo, e aliança é algo que Deus leva a sério. E aí diz ainda mais: por causa disso há entre nós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Muitos fracos e doentes, é no espírito. Por isso que está fazendo essa mudança toda, e que pode causar até às vezes doenças físicas, te dá fraqueza, você não tem ânimo de buscar o Senhor, o seu desejo em outras coisas, porque você está usufruindo da ceia do Senhor de maneira indigna. Você precisa verdadeiramente entregar sua vida a Jesus Cristo. Fracos e doentes, pode ser fisicamente e espiritualmente, não tem força para buscar a leitura da palavra, buscar a oração. E muitos que dormem também. Dormir também simboliza morte espiritual. Está dormindo, precisa acordar,
precisa se voltar para Deus verdadeiramente. Então esses que participam da ceia, porque talvez tenha um cargo, tem isso, mas não entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo, é isso que acontece, e talvez nem ele mesmo está entendendo o que está acontecendo na vida dele. Mas se você está ouvindo esta palavra, você está passando por isso, você está entendendo. Você precisa deixar Jesus entrar no teu coração, verdadeiramente. Título, cargos, não te traz salvação. Salvação é só em Jesus Cristo. Não há outro. E é Ele que pagou o preço, é Ele que te comprou. E quando Ele te comprou, você é dele. E se foi verdadeiramente que você entregou a sua vida a Ele, você é dele e Ele não te solta mais. Aí diz mais assim, ó, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso é uma outra coisa interessante, né? Que a gente pega palavras separadas, e aí a gente pega esse texto, não julgueis para não ser julgado. Aí a pessoa não vai buscar dentro desse assunto e começamos a dizer que nós não temos que julgar ninguém. O nosso julgamento não pode ser para condenação. A gente não tem poder para julgar ninguém para condenação. Mas aqui na ceia diz: se nós fôssemos julgados por nós mesmos, nós não seríamos julgados. Nós estamos vendo aí juízes que estão andando fazendo coisas erradas. Eles mesmos querem julgar eles mesmos. Eles vão ser julgados? Não vão. Então estão fugindo, estão tirando tudo que é para não serem julgados. Porque eles não querem ser julgados. Então a palavra de Deus era bem clara: se nós fôssemos julgados por nós mesmos, nós não vamos nos julgar, nós vamos estar errados. A gente não vai dizer que a gente está errado. E a gente precisa estar atento. Nós vamos julgar a terra. A Bíblia fala isso. Mas então o que é aquele não julgueis para não ser julgado? Está dizendo que não é para julgar, é porque você está olhando errado. Esse não julgueis para não ser julgado é da mesma proporção de dizer assim, ó, não julgue de maneira errada. Porque da maneira que você estiver julgando, essa será a maneira que você será julgado. Então, aí está dizendo: julgue na justiça de Deus. O seu julgamento você tem que olhar dentro da palavra de Deus. E como hoje de manhã eu falei, não é para você estar apontando o dedo para irmão A e para irmão B. O que nós vamos julgar são atitudes. Atitudes erradas. Então, quando você mostra que a atitude é errada, compete a outra pessoa analisar se aquilo é para ela ou não, e ela tomar a decisão de mudar. O papel do acusador já é do diabo. O nosso julgamento é para fazer com que as pessoas não sejam condenadas para a morte, é para que ela se reconcilie diante de Deus e entender que Deus a ama e que ela precisa mudar. E aí continua no versículo 32: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aí mais uma vez eu tenho que dizer, eu falei sobre salvação. O mundo já está condenado. Aqueles que não se voltam para Jesus Cristo, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, ele já está condenado. Satanás, quando recebeu de Adão as propostas que ele fez para Adão, e Adão aceitou,
Ele entregou toda a humanidade para Satanás. E como Satanás já estava condenado, toda a humanidade já estava condenada junto com Satanás. Mas Jesus Cristo veio para nos resgatar. Ele foi o sacrifício vivo. Ele morreu na cruz do Calvário. Foi no inferno, tomou a chave da morte do inferno. E ressuscitou ao terceiro dia, para que nós ressuscitássemos junto com Ele. Com isso Ele nos deu a vida eterna, mas Ele pagou o preço, Ele nos comprou. Só que Ele nos comprou, Ele comprou para toda a humanidade. O sangue dele foi derramado para toda a humanidade. Ele pagou o preço por toda a humanidade. Só que, como eu sempre falo, da geração eleita, o sacerdócio real, o povo exclusivo, a nação santa, ela tem que decidir vir para Jesus. E é nessa decisão que cumpre o propósito de Deus da salvação do ser humano. Então o ser humano precisa tomar a decisão em entregar a vida a Jesus. Como eu falei outra vez, Jesus abriu as mãos de Satanás e está aqui aberto. Só que a humanidade ela está nas mãos de Satanás, o mundo está nas mãos de Satanás. E quando você decide entregar sua vida a Jesus Cristo, verdadeiramente você sai das mãos de Satanás, você vai para Jesus e diz: você é meu e ninguém dá. Todo aquele que o Pai leva a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas a humanidade já está livre para decidir. Só que Satanás ele continua fazendo proposta. Se prostrares e me adorares, eu te darei todo o reino desta terra. Pede para que Deus transforme essa pedra em pães. Você desafiar Deus. Pede para que os anjos te protejam. Se lança desse pináculo, porque está escrito que os anjos vão te proteger. Olha, se suicida, se mata, tira a tua vida. Satanás continua oferecendo essas coisas, e muitos ainda estão presos. Quando não é essas coisas diretamente, ele diz: eu vou te dar mulheres, eu vou te dar homens, eu vou te dar prazeres, eu vou te dar riqueza. E hoje, na internet, para dentro da igreja, Mamon está entrando direto. Você quer ser rico, você quer ser isso, você quer ser aquilo. Olha, eu vou te mostrar como ganhar dinheiro, vou te mostrar como isso. E devagar todo mundo só está pensando no dinheiro, mas não volta com dinheiro para abençoar a obra do Senhor, ou não trabalha com dinheiro para abençoar a obra de Deus. Esse dinheiro, desculpa, não é providência divina. Esse dinheiro está te aprisionar, é Satanás te dando para você ficar preso. Porque tudo com Deus tem propósito para a salvação da humanidade. Você pode aproveitar, você pode ir, mas não foge desse propósito. E cada vez mais são pessoas fugindo do propósito, entrando em falcatrua. Nós temos aí, nesse escândalo aí, pastores envolvidos e muito dinheiro rolando. E aonde o marketing, porque são os donos da mídia, estão levando, e quantos estão indo, estão deixando de pregar o Evangelho, deixando de falar do Evangelho, às vezes com a chacota com a palavra. Cuidado. Se nós somos julgados porque Deus nos ama e não quer que nós sejamos condenados junto com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação.
era que Corinto estava fazendo. Quanto às demais coisas, ordenarei quando estiver com vocês. O apóstolo Paulo ainda tinha mais coisas para falar, mas fala pessoalmente. E para nós, como você tem se ajuntado na casa do Senhor? Que são, às vezes, pequenos detalhes que às vezes acontecem e passam desapercebidos, mas Deus está nos alertando hoje para a gente tomar o cuidado para que Satanás não arrebata dentro do coração daqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus e ficarem presos a Satanás, mas dentro da igreja, e tomarem a ceia indignamente, e aí vão ser fracos, doentes, e que estão dormindo dentro da igreja. Esta foi a mensagem, a palavra de Deus, que foi colocada no meu coração para trazer para nós nesta noite de Santa Ceia. Nesta noite de Santa Ceia. E para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor de uma maneira correta, simples. E hoje será um dia especial. Um dia especial para o seu Nilson, que se reconciliou com Jesus, tem buscado agora o Senhor. Deus tem mudado totalmente a vida dele, tem buscado uma oração de madrugada, né? Se o Senhor falou comigo. Pessoas já estão lá dizendo, mas não está bebendo mais não? Né? A gente sabe como é que é, mas resiste, porque Deus já mudou o Senhor. O Senhor tem vindo aqui, o seu Nilson chega aqui, a gente tem 19 horas, 10 para as 7, 10 para as 19, ele já está aqui. Às 9 horas da manhã, 15 para as 9, ele já está aqui. Teve um dia que ele achou que era, ele chegou aqui 8 horas. Mas é assim, a gente quando vai buscando o Senhor, que está buscando, e Ele é um exemplo. Tem outros ainda não conseguiram se fortificar. Tem um casal que estava vindo aqui, já tem um tempo que não está vindo. Tem que ir lá visitar para saber o que está acontecendo. Ele é seu filho? Primo? Sim, ele sentou, só que ele deixa que o Espírito Santo vai cuidando. Eu não me preocupo. Dia 8? Mas Deus também está cuidando. Deus está cuidando. Um pouquinho que ele ouviu, Deus já fez alguma coisa. Oi? Não, mas isso não é problema. Ele conta entender quem é Jesus. Mas ele entrou e ouviu um pouquinho. Eu creio que Deus vai falar Deus vai falar mais profundamente no coração dele. O que importa, ele já veio aqui, olha só. Olha, Deus começa a me falar algumas coisas assim. O Senhor se voltou para Jesus novamente, já mudou a vida do Senhor, querendo ou não, pouco ou muito tempo, o seu primo entrou aqui dentro e ouviu, mesmo que seja um pouquinho. Então, e ele vai acompanhar, e ele sabe que o Senhor vai passar bem, sendo bem cuidado. Que Deus abençoe. Qual o nome dele? Luiz Carlos. Depois disso, o Luiz Carlos, a gente vai orar por ele também. E o dia que ele tiver tranquilo, se estiver por aí ainda, quiser vir, pode vir, sem problema algum. Né? Vamos aqui dando continuidade.
porque será esse hoje o dia de renovo para o Senhor. O Senhor voltou à comunhão. E o que firma a aliança nessa comunhão também é o momento da ceia. Por que eu costumo, às vezes, quando eu oro assim, com mais simplicidade, eu falo com Deus assim, quando eu estou tomando a ceia: Senhor, e este suco de uva que simboliza o teu sangue, entra no meu sangue e limpa, tira tudo aquilo que não provém de ti, e me renova, me dá força para continuar a estar na tua obra, porque é representado o teu sangue, e o teu sangue agora está comigo e me dando força para continuar esta caminhada. E quando eu falo do pão, eu falo: Senhor, que o teu pão, que o pão que simboliza o teu corpo, que possa estar dando a tua carne na minha carne, e que vai fortificando, fortalecendo, para que possamos ter resistência contra as armadilhas de Satanás no mundo espiritual e fisicamente. Nos ajuda, nos fortifica. E esse é o símbolo que nós temos como um compromisso contigo até o final. Então, Senhor, hoje o Senhor estará participando. Lembra, 1º de março, dia que, vamos dizer assim, carimbou, eu acho que carimbou o seu retorno com Jesus. Tem mais ou menos quase um mês que o Senhor sabia, já vai para quase um mês que o Senhor retornou para Jesus. Tem quase um mês. Que foi nas festas que estava aqui, foi antes de fevereiro. Então, já tem que dizer um mês. Um mês que Deus trouxe renovação. Foi por aí, foi dentro disso que a gente estava tendo festividade ali, então, nem quase. E hoje, Deus estará renovando isso aí. Não, mas é assim que Deus está trabalhando, Deus vai trabalhar na vida do Senhor. E em nome de Jesus, a tua irmã vai estar vendo os vídeos, vai se alegrar e vai continuar orando mais ainda. E vamos nos colocar de pé, nós vamos entrar na celebração da ceia e vamos cantar dos salmos e hinos, o cântico. O cântico 438 dos salmos e hinos, 438. Celebrar a ceia do Senhor. 438. Aleluia. Algo mais que a neve. Aleluia. 438. Algo mais que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue
Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alto mais que a neve, alto mais que a neve, alto mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Não vou estar chamando aqui o Miguel. Nós vamos estar fazendo a celebração da ceia. Boa noite, Deus abençoe. Irmãos, para vocês que estão assistindo na internet, que às vezes passa, as pessoas olham e a gente cumprimenta, já abençoa a vida delas. Então, vamos estar fazendo a leitura até mesmo do próprio texto que nós acabamos de ler. Eu vou ler o versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, e dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão, bebedes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Algo interessante. Que diz para que o homem analise a si mesmo. O que ele está dizendo? Antes de você tomar a ceia, você olha e diz: Senhor, me ajuda, me perdoa. E se dentro que você tiver alguma falha, talvez que você cometeu com alguém, e essa pessoa não está aqui perto, ou foi algo talvez do passado, que você, ao olhar para dentro de si, que é você e Deus, você fala assim: Senhor, me perdoa. E que se for com alguém que, se estiver dentro do local, você vai até a pessoa para pedir perdão. Mas se essa pessoa não está aqui e é difícil de você ter contato com ela, o irmão veio, você fala com Deus: Senhor, me perdoa, Senhor. E assim, se eu tiver a oportunidade, eu vou pedir perdão a essa pessoa. Mas que o Senhor já me conceda o perdão pelas atitudes erradas que eu tive. Então é esse analisar o homem, de você verificar o que você está em falta com Deus. Isso
Isso é algo que realmente você consegue resolver. E aí ele diz aí, coma e beba. Só que depois ele começa a me falar daquele homem. E nós falamos aqui na pregação que é o indigno. O indigno é aquele que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. E é esse que tem que tomar cuidado. A pessoa que às vezes está dentro da igreja, porque às vezes tem cargo, às vezes é líder de alguma coisa, às vezes participa de tanta coisa dentro da igreja, mas ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. E aí ele tem que tomar um cuidado, porque se ele, independente, ele pode ter cargo, pode ser o que for, mas se ele verdadeiramente não entregou a vida a Jesus Cristo e está participando da ceia, está participando indignamente. A ceia é para aqueles que têm certeza da sua conversão em Jesus Cristo e que já fez o sinal público que é o batismo. Então que nós possamos analisar isso para que a gente possa crescer forte. Então vou pedir para que o Miguel já esteja orando tanto para o vinho e para o pão. No caso aqui é o nosso substituto. Pode orar.
a nossa disposição diante de Ti. E fizemos, Senhor, algo de representação, que aguardando até que o Senhor venha. Senhor, abençoe a vida do seu Nilson, que voltou a participar da ceia com o Senhor, e que essa será de muitas até que o Senhor venha, porque o Senhor vai estar aguardando a vida do seu Nilson e não vai deixar mais que ele se afaste. Nós veremos o seu Nilson aqui abençoando e cooperando tremendamente neste lugar. Como eu falei com ele desde a primeira vez, que nós estamos preparando ele, um soldado, para voltar para o campo de batalha. E o Senhor vai mostrar o momento certo para que ele volte para o campo de batalha, porque por enquanto ele precisa dos teus cuidados como um soldado ferido, e teus cuidados como uma ovelha que está no aprisco. Então, Jesus, abençoa a vida do seu Nilson, do seu primo, que esteve aqui por um pouco de tempo, mas eu creio que a tua palavra entrou no coração. Senhor, eu venho te pedir também pela vida do Miquelson, que é quem tem me ajudado, me auxiliado nesse período que a Vanessa está aqui. Ó Deus, nós estamos te pedindo milagres. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando cada vez mais. Guarda a Vanessa, guarda aqueles que estão pela internet nos vendo, Senhor. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Sentai, um pouco. Amados, nós vamos entrar, nós vamos entrar nesta terça-feira numa nova campanha. E a campanha que Deus colocou no meu coração é a campanha da terça-feira do meu milagre. O impossível vai acontecer na sua vida. Deus colocou no meu coração o livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao 38, que relata o nascimento de Jesus, de algo que era totalmente impossível e Deus realizou. Então, eu ainda não sei quem será o pregador de terça-feira. Vou estar convidando esse pregador que eu creio que Deus já preparou no coração dele. E nós estaremos divulgando então nessa terça-feira do meu milagre. Estaremos dando início à campanha O Impossível Vai Acontecer em Minha Vida. E até mesmo nós estamos entrando neste propósito, porque nós precisamos de uma causa também que colocamos que para nós é impossível, mas para Deus nós sabemos que não é. E Deus vai trazer essa resposta, nós cremos. E temos também na quinta-feira, deixa eu só verificar aqui. Eu também estou sem pregador de quinta-feira, mas eu vou colocar durante a semana. Mas na quinta-feira Deus quer falar contigo. Às 19 horas, aqui na Igreja Evangélica Projeto Eclésia, em Ladário. Nós vamos estar te aguardando também na quinta-feira para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E no domingo, pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Vem estar conosco para aprender da Palavra de Deus. Às 9 horas da manhã, no domingo. E à noite, o culto da família abençoada. No domingo, venha adorar e louvar ao Senhor Jesus aqui na Igreja Evangélica Projeto Eclésia, em Ladário, na Avenida 14 de Março, número 627. Você é o nosso convidado. Que nós possamos já
agradecer a Deus por essa semana, agradecer pelo seu Nilson estar aqui. Deus tem mantido fiel, continue firme assim, seu Nilson, e você terá a glória de Deus cada vez mais na sua vida. Já tem pessoas que já estão olhando. Miguel também, que Deus abençoe, uma semana abençoada com seus estudos. A Vanessa, com todos, daqui a pouco eu falo com os irmãos na internet. Nós vamos estar agora cantando do canto de Salmos e Hinos, nossa canção que a gente sempre canta para encerramento do culto. E logo em seguida, vamos orar primeiro, né? Antes da canção para encerramento. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer, por ter abençoado a nossa vida e por esta noite estarmos aqui adorando e agradecendo o nome do Senhor Jesus e a todos que estão adorando a Deus. Né? Vamos. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. O Senhor derramou a tua unção, teu poder sobre nossas vidas. Obrigado pela vida do seu Nilson, do seu sobrinho, Deus, do seu primo, que o Senhor possa estar abençoando a ele cada vez mais, Senhor, que o que ele veio fazer aqui em Madalha, que ele consiga cumprir com os seus projetos. Senhor, a irmã do seu Nilson também, em breve estará nos vendo pela internet, lá de São João do Meriti. Ele também tem outra irmã em Brasília, mas que essas imagens possam chegar até eles e que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos aqueles também que estão nos assistindo pela internet. Senhor, nos dá uma semana abençoada, seja com os nossos governantes, o presidente da República e os senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, os prefeitos, os vereadores de cada cidade, principalmente na Quintilatário, Senhor, que o Senhor possa estar orientando os governantes para que eles possam ser homens usados por Ti para abençoar o povo. Então entrego a cada um nas Tuas mãos, Senhor. E Senhor, que nós possamos mudar a condição do nosso país e o Senhor nos dê sabedoria para podermos votar em homens que tenham um compromisso contigo, Senhor, e para poder abençoar o povo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos cantar Salmos e Hinos 265, despedida do povo. Ó, vem agora com Jesus a todos despedir aqui em tua graça e tua luz, guardo sempre junto a ti. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Vem proteger-nos, ó Jesus, e não nos largue a tua mão. O teu amor já nos induz a te louvar de coração. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Pai nosso, tu que estás nos céus, abençoa-nos hoje, vem, ó tu Espírito de Deus, fortalecer-nos vem também. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós
o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra, e todos que estão nos assistindo, e todos que, aonde a nossa voz esteja alcançando, e toda a igreja diga amém. E quem diz amém, dê um abraço em alguém. Glória a Deus, Deus abençoe. Tem um cafezinho ali, tá? Vai lá. Glória a Deus. Deixa eu falar com nossos irmãos aqui da internet. Deus abençoe, Miguel, na paz. Falar com nossos irmãos da internet. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Quem são os nossos internautas aí? Que Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais gente. Vamos lá. Tem Suelen Amorim. Que Deus te abençoe sua vida. E espero que a palavra tenha falado aos seus corações. Luiz Sampaio, que Deus abençoe também. Pastor Jorge Sintra, meu amado pastor, Deus abençoe. Pastor, vê para mim aquela data que eu pedi do Senhor, tá? Para que a gente dê um glória aqui abençoado. Eita glória, assim ele disse aqui, ó, pastor Jorge Sintra. Eita glória, Deus abençoe sempre. Amém. Rita Sibeli, nos assistindo novamente, que Deus abençoe. Fernanda Borges, que Deus abençoe você no seu trabalho, em tudo que Deus possa estar te usando cada vez mais, tá bom? As bênçãos de Deus na sua vida, tá? E toda a família. Um abração para o pastor Marcelo também, tá? E são todos esses aqui que estão nos assistindo. Então, que Deus abençoe a cada um. Obrigado por esse momento. E como eu falei, temos os cultos da semana e nós estaremos divulgando. Que Deus abençoe e tenha uma semana de excelência para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.